tudo bem? Graça e paz de Cristo. Muito obrigado por nos receber aí no seu lar. Muito obrigado por continuar aí mesmo à distância, mesmo na sua casa, sendo igreja e cultuando ao Senhor. Nós da Nona Igreja estamos com o coração transbordando de alegria aí por essa pré-data, que foi agendada para voltarmos a nos reunir dentro das precauções, dentro da demanda do governo, do protocolo, mas mesmo que ainda o início será limitado, mas nós estamos jubilosos aí e eu peço que os irmãos orem aí por esse propósito. O Conselho da Igreja tem se empenhado aí em observar o cenário da saúde, mas também tem atentado aí para a importância desse meio de graça, estarmos reunidos. Mas enquanto isso ainda não acontece, nós permanecemos aqui adorando a Deus, cada um na sua casa, cada casa uma igreja, e cada igreja glorificando a Deus e exaltando. Hoje, a segunda pregação dessa minissérie, Encontrando Deus no Sofrimento, baseado no livro de Jó. Domingo passado nós pregamos a primeira, hoje encerraremos no capítulo 42. Capítulo 42 do livro de Jó. Nós leremos até o verso 6. Mas a expectativa é caminharmos aí por todo o capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Leremos até o verso 6. Acompanha comigo. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, graças rendemos a Ti neste momento. Obrigado pela Tua palavra lida. Obrigado pelos louvores entoados ao Senhor. Muito obrigado por inclinar os ouvidos às orações que são feitas em cada lar neste momento. Agora, a expectativa é que o mesmo Espírito que inspirou essa Escritura seja o mesmo Espírito que ilumine agora as nossas mentes, para transmitir a Tua palavra, para entendê-la, para ser edificado por ela, para amoldar a Tua palavra, amoldar os Teus preceitos e cada dia mais parecer com Cristo para a glória do Teu nome. Te peço assim em nome de Jesus. Amém. Tempo de escola, eu e mais alguns amigos questionávamos muito as ações do diretor da escola. Nós não concordávamos com a forma que ele conduzia a escola, nós tínhamos dificuldades na maneira que ele dirigia aquela escola. Passamos então uma semana conversando, elaborando como nós iríamos se portar diante de uma reunião com ele, porque nós queríamos contestar ali a sua gestão. Passamos uma semana elaborando, pensando no que ele podia contrapor, e no final de uma semana estávamos todos seguros e convincentes que nós iríamos mudar a ideologia daquele diretor, mudar as ideias dele e ensiná-lo a
gerir aquela escola com mais eficiência. Marcamos a reunião e quando nos assentamos ao redor dele, e antes que nós abríssemos a boca, ele começou de uma forma muito sábia explicar quais eram os motivos que ele geria aquela escola daquela forma. E de maneira sábia ele foi pontuando cada coisa. E no final da fala dele nós estávamos todos admirados e envergonhados. Quando foi franqueada a palavra para nós, nós pensamos, se nós abrirmos a boca nós vamos passar a maior vergonha. Nós não sabíamos o que nós estávamos falando. E quando ele pergunta, e aí, o que vocês queriam falar mesmo? Nós nos emudecemos e nos retiramos e chegamos à conclusão que precisávamos aprender muita coisa ainda. O livro de Jó, e principalmente neste trecho que nós acabamos de ler, no capítulo 42, verso 1 a 6, nós vemos o resultado desse encontro de Jó com Deus. Jó, ele não questionava o diretor da escola, mas Jó passou a questionar o diretor da vida. Começou a questionar as ações do próprio Deus. Vimos domingo passado sobre a integridade de Jó, sobre a sabedoria de Jó, como Jó lidava com as coisas. Vimos também a grande provação que Jó passou por ela. Vimos a acusação de Satanás, que Jó não amava mais a Deus do que os bens, do que a família, do que a própria saúde. Nós vimos como que Jó pisou na cabeça de Satanás por meio aí da sustentação de Deus na vida dele. Jó provou que amava o Senhor acima de todas as coisas. Mas no meio do sofrimento que Jó foi acometido, nós percebemos que a partir do capítulo 3, Jó ele perde a paciência. Jó também fica impaciente. Com a chegada dos seus amigos, então, Jó ele também admitiu que o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento só de ouvir, como ele diz aqui no versículo 5 do capítulo 42. Eu te conhecia só de ouvir, eu te conhecia só do que as pessoas replicavam ao seu respeito. Os amigos de Jó e possivelmente aqueles contemporâneos de Jó criam e conheciam um Deus que só abençoava aqueles que eram justos e só liberava sofrimento sobre a vida dos ímpios. Para ser acometido de um sofrimento, teria que ter um pecado gravíssimo. E esta passou a ser a acusação dos amigos de Jó. Os amigos de Jó passaram a acusá-lo que ele estava cometendo pecados gravíssimos, porque não era normal um justo estar sofrendo. Não era normal um servo do Senhor, um homem piedoso, um homem que amava a Deus acima de todas as coisas, estar sofrendo da forma que Jó estava sofrendo. Foi afetado áreas da vida de Jó que reflete um pouco o nosso momento hoje atual. Vivemos num tempo de pandemia, onde alguns elementos têm atenuados na nossa vida, alguns sofrimentos específicos têm sido atenuados devido à pandemia. Hoje eu lia um artigo que dizia que o divórcio neste período de pandemia, de março para cá, aumentou em 18,6%. Nós percebemos a quantidade de desemprego, nós percebemos a
crise financeira que está sobre o nosso país. Nós percebemos a quantidade de doentes, a quantidade de leitos ocupados nos hospitais. Nós percebemos, dia após dia, famílias chorando, enlutadas por entes queridos que foram mortos nesta pandemia. Esses elementos, todos, Jó viveu de uma vez só. Jó perdeu os seus bens, foi à falência. Jó perdeu de vez os seus 10 filhos. Jó perdeu o apoio da sua esposa. Praticamente ali ali se rompeu aquele relacionamento. A esposa de Jó mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. E Jó também perdeu a sua saúde. Jó foi acometido de uma doença terrível. Esses 4 elementos que apavora a humanidade, Jó viveu de uma vez só. E neste período, enquanto o tempo foi passando, Jó foi se impacientando. Jó, no capítulo 3, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó, após as acusações dos seus amigos e as tentativas de defesa mostrando o quanto ele era justo, ele passou a indagar a Deus. Ele faz a Deus 16 perguntas e 34 queixas. Ele começa a se queixar: mas por que eu nasci? Por que os seios da minha mãe não se secaram para que eu já morresse, para não viver esse período? Jó se questionava por que muitos ímpios também não passavam por esse sofrimento. Jó passou a indagar a Deus de forma, eu acho que está pesado demais. Eu acho que o Senhor errou na medida. Eu acho que esse fardo está pesado demais porque eu não cometi pecado. Jó passou então a anelar um encontro com o próprio Deus. Jó passou então a desejar um encontro com Deus, aonde por vários capítulos ele começa a ensaiar. Se nós observarmos aí no capítulo 23, olha comigo o anseio do coração de Jó. No capítulo 23, diz assim, respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar de minha mão reprimir o meu gemido, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me deixaria então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Olha o anseio do coração de Jó. Jó anelava um encontro com um diretor do mundo, com um diretor da história, para argumentar com ele. Jó estava certo de que tinha argumentos suficientes para mudar a posição de Deus. Jó estava convicto que, se ele tivesse essa oportunidade de se apresentar diante de Deus, os seus argumentos iam ser tão sólidos que Deus ia mudar a sua postura. Mas teve um momento que Jó falou, mas teve um momento que Jó se calou. E aí foi exatamente neste momento que Jó se calou que Deus deu a oportunidade desse encontro. Às vezes dá tempo de nós nos calarmos. Às vezes nós falamos demais no sofrimento. Nós percebemos que vivemos num tempo em que todo mundo sabe de tudo, em que todo mundo é especialista em tudo, em que todo mundo quer opinar sobre todas as coisas.
E todo mundo acha que conhece Deus plenamente. Esta era a percepção de Jó. Jó já achava que sabia muito. E então Deus marca esse encontro com Jó. Deus então permite esse encontro com Jó. E nós, quando temos um encontro, nós preferimos sempre que esse encontro ele é marcado num dia de sol, num dia bonito. Mas por vezes nós precisamos ouvir Deus falar conosco por meio da tempestade. Foi assim que ele falou no Monte Sinai. Foi assim que Ezequiel viu a glória de Deus numa tempestade e ouviu a voz do Senhor lhe falando. E agora no capítulo 38, verso 1 de Jó, nós vemos Deus falando com Jó no meio da tempestade, no meio das tormentas, no meio do sofrimento. Foi neste momento que Deus se revelou a Jó e deu essa oportunidade para ele. Jó queria pleitear contra Deus, Deus então deu essa oportunidade. Mas chama a atenção que nesse encontro, Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó. Pelo contrário, Deus fez 77 perguntas para Jó. E essas perguntas nós podemos resumi-las em 3 tempos. E esse encontro que Deus proporcionou a Jó, esse encontro no meio do sofrimento, no meio da tempestade, ele traz para nós 3 implicações. A primeira implicação que nós vemos desse encontro vai do versículo 1 ao verso 6, que é o conhecimento verdadeiro. Nós podemos classificar que a primeira implicação desse encontro que Deus proporciona com Jó no meio do sofrimento é revelar a ele um conhecimento verdadeiro. Deus, nessas 77 perguntas, basicamente, ele dividiu elas em 3 assuntos. Primeiro, Deus pergunta para Jó se ele era capaz de explicar a criação. Primeiro, Deus pergunta para Jó onde ele estava quando Deus criava todas as coisas. Quando ele criava todas as coisas do nada. Parece que Deus ali estava paginando o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis para Jó, mostrando detalhes da criação e dizendo para ele: Jó, quando eu fazia todas essas coisas, aonde você estava, Jó? Aonde você estava quando eu represava todas as águas da terra com a palma das minhas mãos? Jó, onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Acho que a resposta de Jó no coração foi: eu não existia. Jó foi chamado a contemplar a grandeza de Deus. Jó foi chamado a contemplar o tamanho da obra da criação. Jó foi contemplado a olhar quão grande é o nosso Deus. Em segundo lugar, Deus, com as suas perguntas, ele pergunta a Jó se ele é capaz de supervisionar a criação. Nós vimos isso aí do capítulo 38, verso 39, até o capítulo 39, verso 30. Deus começa a descrever não só que ele é o criador de todas as coisas, mas que ele interage, mas que ele age, mas que ele providencia para que tudo funcione como funciona. Que o mundo não foi criado e dado uma corda e funciona sozinho, como os deístas acreditam.
Não, Deus criou todas as coisas, interage, participa da sua criação. A cada dia, a cada pôr do sol, a mão de Deus ali está. A cada madrugada, ali Deus está. Deus chega a dizer nesses capítulos 38 e 39 para Jó, que na virada da madrugada, Deus está agindo, acalmando, pacificando o coração daqueles homens maus, quebrantando os corações para evitar a violência. Deus mostra para Jó que naqueles animais que vivem nos lugares mais remotos, Deus ali está cuidando deles. Deus então passa a oportunidade para Jó. Deus então franquia a oportunidade para Jó. Agora, Jó, diante dessa exposição, agora fala. Lembra-se que Jó estava cheio de argumentos, estava convicto que os seus argumentos mudaria o Deus imutável. Então, quando é franqueada a oportunidade para Jó falar, Jó coloca a mão na boca e diz: eu sou indigno, ou seja, eu sou insignificante, eu sou desprezível. Não tenho direito algum de contender com Deus. Jó, no capítulo 21, verso 5, ele pediu para que os seus amigos colocassem a mão na boca, porque ele estava discursando. Ele também narrou no capítulo 29, verso 9, que quando ele saía pela cidade, os príncipes e sábios daquela região colocavam a mão na boca quando Jó falava. Jó mostrou que ele tinha uma sabedoria incrível entre os homens, mas diante de Deus ele só pôde pôr a mão na boca e reconhecer a sua pequenez diante do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos a reação de Jó diante dessas perguntas de Deus. Nós vemos que no versículo 2 ele diz, a segunda vez que Jó fala, ele tira a mão da boca e fala: bem sei que tudo podes. Diante dessa revelação da criação, diante da revelação da providência de Deus, que nada acontece, que não cai uma folha seca de uma árvore se não for permissão de Deus, se não for pela providência de Deus, Jó então diz: eu sei que tudo podes. Jó então reconhece aqui um atributo de Deus, a onipotência de Deus, que Deus é o Todo-Poderoso. Em seguida Jó fala assim, e também eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu sei que o Senhor não é pego de surpresa. Eu sei que esse meu sofrimento agora estava na agenda do Senhor. E querido, eu quero falar para você agora, esta pandemia, este sofrimento, que seja direcionado à pandemia ou não, esse sofrimento que você está vivendo hoje, Deus não foi pego de surpresa. Isso estava na agenda do Senhor. Deus tudo podes e os teus planos não podem ser frustrados. Que aprendizado que Jó teve nesse encontro diante do sofrimento. Jó conheceu Deus além do que ele ouvia, além daquela tradição errônea, aquela tradição oral errônea que se propagava nos seus tempos. Querido, querida, o que você tem ouvido sobre Deus? Qual é o grau, qual é o nível de conhecimento que você tem de Deus? Você conhece de Deus somente do que você escuta, do que se replicam nas mídias sociais, do que pessoas falam para você? Qual é o conhecimento que você tem de Deus hoje? Será que o Deus que você conhece hoje é esse Deus que prega somente a prosperidade, que o servo de Deus não passa por sofrimento, que o servo de Deus não passa por privações? Jó, nesse encontro com Deus,
ele pôde conhecer Deus agora, não só de ouvir, mas agora os próprios olhos de Jó via Deus. Não que ele via a imagem real de Deus, ninguém nunca viu Deus. Mas é como se Jó falasse assim: agora eu conheço Deus muito mais do que eu conhecia antes, que agora parece que meus olhos o veem. Agora parece que eu consigo contemplar esse Deus majestoso e todo-poderoso. Este encontro de Jó com Deus no meio do sofrimento, ele conheceu e aprendeu mais de Deus. Ele conheceu e aprendeu mais de Deus. Nós estamos falando aqui do homem mais piedoso da sua época. O próprio Deus testemunhou e disse que não havia o homem mais piedoso que Jó naquela época, na sua sociedade. O que nós aprendemos com isso, que nós nunca vamos conhecer tanto de Deus, que não haverá necessidade de conhecermos mais. O profeta Oséias, no seu capítulo 6, ele diz: conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a Deus. Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento, aonde nós devemos viver uma vida inteira voltada para conhecê-lo. Muito além do que ouvir, o que as pessoas dizem, um conhecimento distorcido, mas nos aprofundar nesse conhecimento relacional com Deus. Conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Jó aprendeu isso nesse encontro. Mas teve um outro conhecimento que Jó adquiriu, foi um autoconhecimento. Jó percebeu também que ele não era o onipotente que ele achava que era. Jó reconheceu a sua fragilidade. Note comigo aí, verso 3 em diante. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. No verso 6 ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando Deus se revela para Jó e mostra toda a sua onipotência, toda a sua providência, todo o seu poderio, Jó então ele olha e vê a grandeza de Deus, glorifica a grandeza de Deus, e ele olha para ele mesmo, ele percebe o quanto ele era pequeno. Como não lembrar do encontro entre o profeta Isaías e Deus? Quando o profeta Isaías contempla a santidade de Deus, ele diz: tu és santo, tu és maravilhoso, tu és soberano, e ai de mim! Ai de mim, que sou pecador, ai de mim! Que tenho meus lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Jó teve a consciência de quem ele era. E ele reconheceu que ele falava de coisas maravilhosas demais para o conhecimento dele. Hoje se fala demais sem conhecimento. Hoje se fala demais, ele se denigre demais o nome que está acima de todos os nomes. Nós vemos pessoas fazendo chacota do nome que está acima de todos os nomes nos carnavais, nas redes sociais, em programas de piada. Se fala demais. Nós vemos também hoje, no meio de sofrimento, homens e mulheres piedosos falando demais, se dando demais, se achando demais, se achando justo demais para sofrer e para enfrentar um momento de pandemia. Jó, quando encontrou com Deus, ele teve ele teve a consciência real da sua situação. Em tempos de sofrimento, nós somos levados a sermos iludidos com relação à nossa própria imagem. Lembra-se de Asaf, o homem que era responsável por levar não uma igreja, não
um bairro, mas uma nação a adorar a Deus. Asaf era responsável por levar Israel à adoração, mas em algum momento de crise, registrado no Salmo 73, Asaf teve esse momento de insanidade. Asaf achava que ele era piedoso demais para estar sofrendo, e os ímpios eram ímpios demais para estar prosperando. Ele percebeu uma visão pessimista das coisas, onde os ímpios prosperavam, os ímpios eram saudáveis, os ímpios chacotavam de Deus e permaneciam prosperando, e ele, um homem piedoso, estava no sofrimento. Mas ao se encontrar com Deus, ao ir para o templo e ter esse encontro com Deus, ele também percebe que falou de coisas que não entendia, que estava falando de coisas que eram maravilhosas demais, mas ele só teve esse conhecimento quando ele foi para perto do Senhor. E ele termina esse Salmo 73 dizendo: quanto a mim, perto quero estar do Senhor. Perto quero estar do Senhor. Meu querido, as indagações, os questionamentos que brotam no nosso coração acontecem até no coração de homens piedosos como Jó. Talvez você neste momento está vivendo esses conflitos, esses questionamentos. Mas por que eu estou vivendo tudo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Meu irmão, você só vai ter esta resposta perto do Senhor. Numa comunhão com o Senhor, neste encontro com o Senhor, no meio do seu sofrimento. Asaf chegou a essa conclusão. Nós temos outro exemplo de Elias. Elias, quando ali contendou ali com os profetas de Baal, e quando ele viu que o povo não se arrependeu, o povo de Israel, e quando ele se sentiu ameaçado ali por Jezabel, ele então foge para o deserto, ele desanima do seu ministério, ele desanima da vida, ele pede Deus para matá-lo, ele desanima, ele perde o prazer da vida, porque talvez ele achava que somente ele tinha se mantido fiel. Deus cuida da questão física de Elias, Deus o alimenta, Deus coloca para fazer caminhada, Deus restaura o físico dele, e depois Deus permite também este momento de interação, esse momento de conversa com ele. Deus pergunta: Elias, o que está acontecendo, Elias? Qual é o problema, Elias? E Elias fala: o povo de Israel não se converte, agora só restou eu de profeta, só tem eu sou a última Coca-Cola do deserto. O Senhor faz um novo procedimento com Elias e pergunta de novo: Elias, o que está acontecendo, Elias? Elias abre o seu coração e a mesma queixa. O povo de Israel não se converte, todos os profetas foram mortos, todos se curvaram diante de Baal, somente eu sou íntegro, somente eu me mantive fiel. Deus então fala para Elias: Elias, volta para os seus afazeres, porque eu conservei mais 7.000 profetas. Elias, eu conservei mais 7.000 profetas e conservei você. Se você continua íntegro aqui, é porque eu tenho te conservado íntegro. Eu tenho te sustentado na caminhada. Agora nada de desistir da vida, nada de desistir do ministério. Continua o ministério, porque aquele que começou a boa obra há de cumpri-la. Meu querido, talvez você está diante, minha querida, você está diante dessa situação, pensando em abandonar, pensando em desistir, perdeu o sabor da vida, anseia pela morte, desistiu dos afazeres, desistiu dos empreendimentos.
Mas o mesmo Deus que colocou Elias novamente nos trilhos é o Deus que coloca você hoje nos trilhos. E diz para você, olha, aquele que começou a boa obra há de completá-la na sua vida. Portanto, não se trata de nós desistirmos, se trata de Deus nos conservar. E Ele tem nos conservado, mesmo diante desse sofrimento. Então esse encontro com Deus serviu para Jó aprender mais de quem era Deus e aprender mais de quem era o Jó. Jó percebeu que ele era pó, e Jó então se arrepende de tudo aquilo que ele tinha dito. Jó então é chamado ao arrependimento sincero de todas aquelas bobagens que ele tinha dito. Jó então reconhece e entende, e Jó aqui experimenta algo precioso, é algo preponderante para nós nos nossos dias. A busca pelo Senhor, nunca nós conseguiremos mudar a Deus. Nunca iremos conseguir mudar a Deus. Quando nós oramos e nós colocamos as nossas petições diante de Deus, nós nunca conseguiremos mudar a Deus, porque Deus é imutável. Nesse encontro com Deus, quem mudou foi Jó. Jó foi transformado neste encontro. Jó foi amoldado nesse encontro. O conhecimento que ele tinha de Deus teve um avanço total. O conhecimento que ele tinha dele mesmo teve um avanço total. Jó que foi mudado nesse encontro com Deus. Meu querido, minha querida, busque ao Senhor com essa perspectiva. Nunca busque ao Senhor achando que Ele vai mudar a decisão tomada, não. Busque-o com a perspectiva que Ele mude o seu coração. Deus tem todo o poder, o Criador de todas as coisas, aquele que providencia para que tudo aconteça, para que o seu decreto seja cumprido. É o Deus que muda o nosso coração nesse encontro real com Ele. Essa é a expectativa nessa busca com Deus. Essa deve ser a grande expectativa na busca a Deus. A segunda implicação que nós vemos nesse encontro entre Deus e Jó, no meio do sofrimento, no meio da tempestade, é o perdão. Esse encontro gerou perdão. Nós já citamos aqui, se acompanharmos o livro de Jó, a partir do capítulo 3, nós vemos que os amigos de Jó vieram com uma boa intenção, vieram para ajudá-lo, ficaram 7 dias sem discursar nada, 7 dias ali sofrendo e se condoendo de Jó, mas depois eles resolveram falar. E quando começaram a falar bobagem, coisas que não sabiam. Jó então se esforçou para se defender. E no meio do sofrimento de Jó houve esses debates. No meio do sofrimento de Jó houve essas discussões calorosas. E quando nós passamos por sofrimentos, normalmente nós perdemos a paciência. Quando nós passamos por sofrimentos, nós nos achamos no direito de falar de qualquer forma com o nosso próximo, de agir de qualquer forma com o nosso próximo, muitas das vezes de sermos agressivos, sustentando a ideia que temos razão porque nós somos a vítima e porque nós estamos sofrendo. Eu acredito que houve mágoa ali na relação entre amigos, Jó e seus amigos. E chama a atenção que logo após Jó adquirir esse conhecimento de Deus, esse conhecimento, esse autoconhecimento, agora ele é desafiado pelo próprio Deus a orar pelos seus amigos. A orar pelos seus amigos que haviam ofendido. A orar pelos seus amigos que havia o defamado. Nas quintas-feiras nós estamos falando dos ensinos do alto e nós vemos Jesus apresentando o seu reino, e nós percebemos que é um reino invertido. É um reino com valores invertidos
deste reino presente. Neste reino presente se diz que o maior é o que é servido. No reino de Deus, no reino invertido, não, maior é o que serve. Neste reino presente, os inimigos têm que ser pulverizados. No reino de Deus nós oramos e nós amamos os nossos inimigos. E aí a grande questão é impossível uma caminhada de oração por alguém e não amar essa pessoa. Eu te desafio, se você está com contenda com alguém, se você algum relacionamento seu está quebrado, eu te desafio a orar por essa pessoa. É exatamente o que Deus fez para Jó. Jó, você vai orar, você vai interceder pelos seus amigos. Deus também liberou perdão para os amigos de Jó. Deus exortou a atitude deles. Olha aí o verso 7 em diante. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Veja que Deus, neste momento de sofrimento, desse encontro diante do sofrimento, Deus libera um perdão. Deus libera perdão para os amigos de Jó naquela situação, e Deus então propõe para Jó isso: olha, ora pelos seus amigos, porque se houver alguma mágoa no seu coração, ela será dissipada nesta oração. É impossível nós orarmos para alguém e não amar essa pessoa que nós oramos. Chama a atenção que a segunda implicação desse encontro com Deus é o perdão. E chama a atenção essa fala que Deus se direciona aos amigos de Jó. Ele manda eles fazerem sacrifício para que Jó ore por eles, porque Deus aceitaria a intercessão de Jó, para que Deus não os tratasse conforme a loucura deles. E isso agora nos chama a atenção também que Deus, por intermédio da intercessão de Jesus Cristo, também não nos trata conforme a nossa loucura. É por intermédio do sacrifício de Cristo, é por intermédio da intercessão de Cristo, é que Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Quando Ele olha para nós, Ele não vê pecadores, Ele não vê condenados, Ele não vê loucos, mas Ele vê a imagem do seu próprio Filho ali, que absorveu todo o nosso pecado, toda a nossa loucura, e ali exterminou naquela cruz do Calvário. Ele não nos trata conforme nós merecíamos, por misericórdia e graça, pela obra de Cristo, não pela obra de Jó, pela obra de Cristo, do homem perfeito, do Deus perfeito, daquele que nos substituiu, daquele que intercede por nós, o verdadeiro intercessor. Encontrar com Deus no meio do sofrimento é encontrar o perdão. Então eu quero também te desafiar neste momento. Se você também, como Jó, errou, falou demais o que não devia, agiu conforme não devia agir, é o mesmo Deus e Ele libera perdão nesse encontro contigo, no meio do sofrimento. Mas há uma outra relação também que foi restaurada. O texto prossegue e diz que Jó teve outros 10 filhos com a mesma esposa. Deus restaurou aquele casamento. Aquele casamento que estava
ali meio que rachado, a compreensão tinha acabado, não tinha ali mais, ali não, o que dá a entender no texto é que não viviam mais como uma só carne, mas este relacionamento foi restaurado por Deus. Esse perdão chegou. Vivemos num tempo do descartável, onde nós tratamos nossos relacionamentos como coisas descartáveis. Se não serve mais, eu jogo fora e eu pego outro. Se não dá bom, eu jogo fora e uso outro. É assim que a sociedade atual tem tratado os relacionamentos. Mas Deus chamou Jó e a sua esposa para uma restauração, para o perdão, para uma reconciliação. E no meio desse sofrimento, atenuado aí pela pandemia e o crescimento do divórcio, o mesmo Deus que interviu na vida de Jó, intervém também na sua vida hoje conjugal. Deus restaura relacionamentos conjugais, Deus restaura relacionamentos interpessoais, Deus restaura relacionamentos familiares. Ele não mudou, ele continua sendo todo-poderoso, ele continua governando a história. Mas a terceira implicação deste encontro com Deus no meio do sofrimento foi a restauração. Nós percebemos que Deus, ele deu tudo em dobro que Jó tinha. Olha aí a partir do verso 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se colocaram dele, e que se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. Cada um deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Guarde isso. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, antes era 7, 6.000 camelos, antes eram 3, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas, antes era 500. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Deus abençoou mais o estado de Jó do que o primeiro. Meu irmão, isso enche nosso coração de esperança. O sofrimento, ele não aponta para o fim. Existe luz no final do túnel. Aquele Deus que governa a história, o Deus que providencia para que cada dia possa surgir um novo dia, e surge um novo dia, e o sol se põe, o sol se depõe. Esse Deus que controla todas as coisas é o Deus que nos afirma que o choro, ele pode até durar uma noite, o sofrimento pode durar um tempo, mas a alegria está reservada para o amanhecer. E de repente, você pode ser restaurado num estado melhor do que você estava antes do sofrimento. De repente, você pode ser surpreendido desta forma. De repente, este sofrimento que você está vivendo seja um trampolim para você ser mais abençoado do que você era antes. Se entregue a esse Deus da história. Viva por meio deste governo de Deus. Não só assimile isso no seu intelecto, mas viva a partir disso, entendendo que Deus governa a história, Deus governa, nada foge ao seu controle e que Ele nos restaura neste momento de sofrimento. Um outro aprendizado que nós temos aqui é que foi descrevendo que tudo que Jó tinha antes ele recebeu em dobro, mas fala que ele recebeu 10 filhos. Parece que a matemática que não bate se ele tinha 10. E agora ele recebe mais 10, não é o dobro.
Ele deveria receber 20. Mas o que Deus nos ensina aqui, e principalmente para aqueles que estão em Cristo Jesus, que a morte não é o fim de todas as coisas. Que aqueles que morrem em Cristo estão com Deus. O que Deus mostrou para Jó aqui, mostra para nós, é que agora ele tem 20 filhos. 10 está com o Senhor e 10 está com Jó aqui na terra. O que Deus mostra para nós aqui, enche o nosso coração de esperança e consola os nossos corações enlutados. Conforta o nosso coração em luto, porque nós temos esse entendimento que aqueles que morreram em Cristo estão com Deus. Não deixou de existir, está com Deus. Está na morada celestial. Foi promovido para os céus. E Deus, então, nos traz esse consolo através do ensinamento. Meu irmão, diante de tudo isso, minha irmã, diante de tudo isso, encontrar com Deus frente ao sofrimento, encontrar a Deus diante do sofrimento, é adquirir um verdadeiro conhecimento. Mas não um verdadeiro conhecimento para ostentá-lo, mas para viver por meio deste conhecimento. E prosseguir em buscar esse conhecimento todos os dias. Porque esse conhecimento é inesgotável. Porque esse conhecimento, nós nunca teremos a capacidade de esgotá-lo. Mas cada vez que nós conhecemos mais a Deus, nós nos conhecemos, nós nos relacionamos melhor com Deus e com o nosso próximo. Nós nos relacionamos melhor com o sofrimento. Nós nos relacionamos melhor com a atualidade. Encontra-se com Deus nesses dias, busque-se a Deus, se entregue a Deus. Independente do seu tempo de caminhada na igreja, independente da sua vida piedosa, você nunca será o bastante que não precise buscar a Deus. Perto quero estar do Senhor, disse Asaf. Perto eu quero estar do Senhor, digo eu. Diga também, perto quero estar do Senhor. Vamos prosseguir nesse conhecimento. É nesse encontro com Deus que nós temos a esperança de restauração, de perdão, de consolo. É nesse encontro com Deus que nós encaramos os sofrimentos de uma forma diferente. É desta maneira que nós encaramos essa pandemia, os reflexos dessa pandemia, com uma ótica diferente. É dessa maneira que nós não vamos ser levados a desistir da vida. É dessa maneira que nós vamos chegar ao entendimento que Deus continua no governo e continua nos sustentando, mesmo diante da pandemia. Nada irá nos faltar, nem luta, nem vitória. Todas as coisas nós podemos no Senhor. Nós podemos viver uma vida de bonança, também uma vida de escassez, porque nós estamos no Senhor. Então quero te convidar neste momento para você abrir o seu coração diante do Senhor. De repente o seu anseio, você estava anelando também por esse encontro, para colocar diante do Senhor todos os seus questionamentos, fazer todas as suas perguntas, assim como Jó. O anseio do coração de Jó era saber qual era o motivo daquele sofrimento, mas ele encontrou algo melhor. Ele encontrou um conhecimento tal que ele continuou crendo, apesar de não saber o motivo.
A expectativa de Jó nesse encontro com Deus era que Deus falasse com ele: olha, Jó, houve uma reunião nas regiões celestes, o diabo disse que você não era capaz de me amar mais do que você amava os bens, a família, a sua saúde. Deus não explicou a Jó, Deus se revelou a Jó, Deus mostrou para Jó quem Deus é e quem Jó era. Esse conhecimento foi o bastante para Jó permanecer fiel a Deus, mesmo sem explicações. Porque essa fé levou a Jó a confiar no Senhor, a entender que o Senhor continua com as rédeas da história nas tuas mãos, Ele continua governando e dirigindo a história. Como não confiar neste Deus que criou todas as coisas e sustenta, que mantém todas as coisas no lugar, e que me conduziu até aqui? Este que começou a boa obra é fiel para completá-la. Vamos orar agora ao Senhor com essa disposição. Deus, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu sei que, independente da minha justiça, independente da minha piedade, eu nunca serei capaz de mudar o Senhor. Porque o Senhor é imutável. Mas eu sei que cada dia mais eu posso ser amoldado à tua vontade. Mas eu reconheço que eu sou pó, eu me abomino de tudo aquilo que eu tenho falado sem entendimento. E eu quero ser amoldado conforme os teus preceitos. Muda-me. Muda o meu entendimento, muda os meus procedimentos, muda as minhas atitudes, muda a minha postura frente ao sofrimento. Feche seus olhos agora, ore com fé. Deus é fiel. O mesmo Deus de Jó é o nosso Deus e Ele nos encontra no meio do sofrimento. Abra seu coração. Senhor Deus, graças rendemos ao Senhor, Pai, neste momento. Graças nós rendemos ao Senhor, porque o Senhor não nos trata conforme a nossa loucura, porque o Senhor nos perdoa, porque por meio da substituição de Cristo Jesus, que absorveu nossa culpa, que absorveu o nosso pecado, que nos substituiu na condenação eterna, o Senhor agora nos olha como filhos. Ó Pai, nós temos agora a expectativa de estar diante do Senhor para sermos mudados. Ó Deus, visita cada lar neste momento, e aqueles que estão orando neste momento com fé, se entregando ao Senhor, que o Senhor possa mudar o coração, que esse encontro de hoje possa nos permitir conhecer mais de Ti, conhecer mais de nós mesmos. Que esse encontro hoje com o Senhor, nós possamos alcançar o perdão e possamos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Que esse encontro de hoje com o Senhor possa nos proporcionar restauração, Pai. Ó Deus, eu oro com pessoas que neste momento perderam os empregos. Eu oro com pessoas neste momento que atravessam uma crise financeira terrível. Eu oro com pessoas neste momento que está a ponto de se separar, que está a ponto de virar mais um na estatística aí desse percentual que cresce frente à pandemia do divórcio. Eu oro com alguém, ó Pai, neste momento, ó Deus, que está com a saúde comprometida. Eu oro com alguém hoje que chora com saudade do ente querido. Que esse encontro neste momento possa proporcionar essa restauração. Restauração dos empregos, restauração da saúde, restauração dos relacionamentos, conforto e consolo para os que choram. Ó Deus, em nome de Jesus, a nossa expectativa neste momento é sermos amoldados à Tua palavra, é sermos amoldados à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, continua se revelando a nós, continua, ó Pai, iluminando a nossa mente para aprendermos mais de Ti, prosseguir em aprender mais de Ti.
Ó Deus, continua conduzindo as nossas vidas e a nossa história, porque a nossa confiança está depositada única e exclusivamente no Senhor. Oramos assim em nome de Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que você continue conhecendo esse Deus e prosseguindo em conhecer esse Deus, e continue próximo dele, principalmente nesses tempos de sofrimento. Que Deus te abençoe. Boa semana.